Olá, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o Concept Plus Leite, que tem o objetivo de discutir as estratégias reprodutivas dentro das propriedades leiteiras. E para falar comigo, quem está aqui ao meu lado é o gerente técnico de leite, Tiago Ferreira. Tiago, seja muito bem-vindo ao Pecuária em Alta. É sempre um prazer poder conversar com você. Letícia e amigos do Pecuária em Alta, o prazer é todo meu. Sem dúvida, poder ter a oportunidade de falar do Concept Plus Leite, esse programa que tem unido aí os veterinários e parceiros no Brasil todo em prol do tema de reprodução, é sempre um prazer. Tiagão, conta pra gente na prática como que funciona o Concept Plus Leite. O Concept Plus Leite, ele vai pegar esses bancos de dados, né? Uma vez por ano a gente reúne aí os bancos de dados das fazendas, de veterinários parceiros, de propriedades também que a gente visita durante o ano, né? Os técnicos de leite, sobretudo aí, a equipe alta como um todo. E aí a gente reúne esse banco de dados para ver como que estão os números nacionais, né? Por muitos anos, a gente ficou tomando decisão em cima de números americanos, números que às vezes não refletem a nossa realidade, as particularidades aqui que a gente tem no Brasil de produção de leite, né, e de reprodução. Então, a ideia do Concept Plus Leite foi realmente reunir esses bancos de dados e aí a gente fazer um compilado disso e oferecer para o mercado esses números compilados de forma organizada, de forma confiável, que sirva para que o produtor e o veterinário tome a decisão embasada em números nossos, né, em um benchmark nosso realmente para ajudar na tomada de decisão da fazenda no dia a dia. Então, mas ele, além disso, é um trabalho que é feito, né, mas é lógico que é muito além disso o programa. O programa ele conta com traduções, a gente faz webinários, discute sobre várias questões da reprodução, sobre genética, sobre tudo que influencia na reprodução propriamente dito. A gente disponibiliza simuladores de reprodução para colocar o valor mesmo da reprodução naquele ponto da fazenda, né, na sua realidade. E, além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp que envolve várias discussões lá importantes para que o parceiro se sinta acolhido e se sinta muito parte desse programa que vai ajudar a mudar a realidade de reprodução no Brasil. E esse grupo do WhatsApp, essa ferramenta tão importante hoje em dia para a comunicação, ela se tornou ainda mais especial porque os encontros são extremamente importantes, é claro, mas eles também, o WhatsApp ele veio para uma forma de aproximar mais. O criador, o produtor, ele pode tirar uma dúvida com os técnicos, com os representantes do programa de uma forma muito mais fácil e ágil, né? Porque às vezes a dúvida está ali num dia, ele está dentro da fazenda dele, surgiu uma dúvida, ele já pode entrar em contato com vocês, conversar com outros produtores também sobre a realidade que se passa dentro da propriedade dele, né? Exatamente, o grupo tem mais de 150 profissionais lá dentro, né? Da alta e fora da alta também, parceiros. E aí, quando você coloca algo no grupo, né, e externo, uma dúvida sua, você está se expondo a todos esses profissionais, mas se expondo no sentido positivo de dizer assim, ó, eu preciso de ajuda e vai ter várias experiências diferentes lá que pode te ajudar, né? Então isso é que é legal, essa troca de experiência, né? E o pessoal é muito maduro, o pessoal é muito técnico e consegue ter vivências diferentes para diversos problemas aí, né? Tiagão, esse ano foi realizada a 4ª edição do programa do Concept Plus Leite e contou com a participação aí de mais de 900 fazendas que realizaram o envio de dados para o programa. Como que funciona o levantamento dessas informações? Que tipo de informações que essas fazendas, que esses técnicos, eles precisam enviar para que vocês consigam fazer essa análise das estratégias reprodutivas das fazendas leiteiras? Primeiro, assim, a gente nunca, quando começamos isso lá em 2019, né, a gente não pensava que atingia 900 fazendas, né, pensou assim, não, é um número muito alto, né. No Brasil, é lógico que tem muitos produtores, milhões de produtores, né, estima-se que o IBGE fala em torno de 1 milhão e pouco mais de 1 milhão e 200 mil produtores. Porém, né, que de fato fazem uso de informação, fazem uso de algum software, são muito poucos.
Então, é difícil coletar informação no campo no Brasil. Isso é algo que precisa melhorar muito. As fazendas estão diminuindo, perdendo competitividade, né, nesse sentido, mas porque não tem realmente esse acesso à informação de qualidade. E aí, quando a gente vai no campo e se depara com essa dificuldade de começar uma conversa, de tentar achar os problemas da fazenda, porque não tem informação de qualidade, a gente percebe o tamanho do potencial do Concept Plus Leite. Então a gente, primeiro, né, tem que ter um software, né? Dificilmente ele consegue reunir todas as informações sem ter um software, e é por isso que nós temos, por exemplo, o Autogestão, que é um software focado em reprodução. Para aquele produtor que não tem, a gente já disponibiliza. Então esse é um ponto. E aquele produtor que já tem um software, nós vamos entender o software dele e vamos retirar essas informações, né? A equipe Alta está preparada para isso, né? Tanto os técnicos quanto os regionais mais ligados à área de produção de leite, né? Ele retira essas informações e aí a gente consegue trazer as informações para cá, que chegou mais de 900 bancos de dados. Quando a gente chega a esses 900 bancos de dados, nós vamos analisar um por um e realmente verificar se as informações estão bem lançadas, se elas estão dentro dos parâmetros que o Concept Plus Leite valoriza e que precisa para ser avaliado em benchmark, em comparativo, né, para depois a gente externar esses números para o mercado e mostrar tudo que é possível ser feito. Então, por exemplo, né, a taxa de prenhez, que é um indicador que mede a velocidade com que eu consigo emprenhar minha fêmea apta a cada 21 dias, né? Porque não é toda vaca que para e ela está apta para ser reproduzida, né? Para entrar na reprodução, melhor dizendo. Então, ela tem um tempo para recuperação, vamos falar 30 dias, 50 dias pós-parto, para depois ela entrar na reprodução. A partir dali, ela está apta. Então, aquele animal apto, eu vou medir a velocidade que eu consigo emprenhar ela a cada 21 dias. A única certeza que eu tenho é que se eu não emprenhar essa vaca com velocidade, no próximo ano eu não vou produzir leite, né? E não vou ter condição de produzir mais leite por vaca. Então, essa é a essência do programa, né? Assim, eu mostrar que existe um caminho que eu possa produzir mais leite por vaca lá na frente, através de fazendo uma boa reprodução hoje, né? Construindo isso a partir de agora. Então, o produtor tem que entender que esses números, esses indicadores, são importantes para me tomar essa decisão, né? Porque isso pode significar, talvez, né, o fato dele ficar na atividade ou sair da atividade. Porque se ele fizer isso com uma velocidade muito baixa, né, de emprenhar essa vaca, às vezes ele não vai ter o retorno necessário para se manter na atividade. Ele não vai ter a quantidade de fêmeas necessárias para repor as fêmeas que ele tem ali produzindo leite hoje, né? Então, a reprodução ela é básica por causa disso, né? E aí você fala, mas então se eu resolver a reprodução, acaba os problemas? Não, lógico que não. Mas é um caminho, né, importante que tem que ser traçado, diminui com certeza, é um caminho importante que tem que ser traçado naquele momento. Ele é o precursor. Depois eu tenho que aprender, sim, se eu não souber criar bezerra bem, né, que é aí que vem o alta cria, né? É por isso que a alta tem um programa também de criação de bezerras. Depois eu tenho que aprender outros pontos, né, que interferem nisso tudo. Mas a reprodução é o start, né? É o começo de realmente mudar o fato do produtor enxergar a atividade dele. E é claro que para vocês conseguirem fazer essa análise técnica, é preciso uma filtragem correta dessas informações, por isso que você e toda a equipe do Concept Plus ficam meses e meses debruçados nas planilhas para conseguir entender todas essas informações que foram enviadas e fazer uma análise correta desses números, né, Tiago? Conta para a gente um pouquinho disso. Eu sou veterinário também, não estou falando mal dos profissionais de jeito nenhum, mas veterinário gosta muito das informações, às vezes do jeito dele, né? É muito particular. Então, se a gente colocar 10 veterinários dentro de uma sala e falar qual relatório que eles querem, vai sair 10 relatórios diferentes, né? Então, a gente tem que realmente interpretar esses números, buscar esses números lá na ponta, né? Saber como é que foi feito esse lançamento, entendimento disso tudo, dos números, como é que eles chegam,
quais os touros que foram utilizados, qual a estratégia, protocolo, se natural, e tudo que interfere nisso, né, para depois realmente colocar esse banco de dados num patamar mais uniforme, né, para ser interpretado e ser exposto ao mercado da forma que a gente faz no caderno do Concept Plus Leite. Então hoje, por exemplo, as top 20% fazendas melhores para a taxa de prenhez, ficou 28% de taxa de prenhez. O grupo do meio, 60% do meio, 18% de taxa de prenhez. E as inferiores, 12%. O que significa sair, né? Então vamos pôr dinheiro na prosa, né? Sair de 12% de taxa de prenhez, que é os 20% inferior, para a média, que é os 18%, significa 1.000 litros de leite a mais no próximo ano, se você emprenhar com mais velocidade, saindo de 12 para 18, por vaca. Então, se eu tenho 100 vacas, nós estamos falando de 100.000 litros de leite a mais, né? Isso é muito dinheiro. Se eu colocar o preço do litro de leite hoje em torno de R$3, nós estamos falando de R$3.000 por animal produzindo leite, né, por ano, né? É uma lactação de 10 meses, né, 305 dias, porém, nós estamos externando isso para um ano porque você tem 60 dias de período seco, né, então, que viraria os 365 dias. Então, no ano, gente, nós vamos botar 1.000 litros de leite a mais ou R$3.000 por vaca a mais no bolso de faturamento daquele produtor, né? Então, isso é muito significativo, né? Muito importante ele entender isso e saber o quanto que isso impacta. E eu não vou nem falar dos outros indicadores, que a gente analisa vários, né? Vou dar só um exemplo, perda de prenhez, né? Perda de prenhez hoje, média do nosso levantamento, em mais de 100.000 prenhez analisadas, né? Isso é bom que diga, né? Por exemplo, vacas, nós analisamos mais de 170.000 vacas no total, analisamos mais de 550.000 serviços, né? Prenhezes, para ver perda de prenhez, que é o número que eu vou citar agora, mais de 100.000 prenhezes, nós perdemos 26% em média. Então, de cada 100 prenhezes feitas numa fazenda, se perde 26 até o parto. Isso impacta em quê? Isso impacta na vaca que perde uma prenhez, ela já está com dias em lactação alto. Essa vaca provavelmente vai ser encaminhada para descarte. Então, você perdeu a vaca por causa da perda de prenhez, né? Outro ponto, né? Aquela vaca poderia estar prenha de uma fêmea. Então, se ela perdeu aquela prenhez, não vai ter a fêmea para gerar a sucessora dela no futuro, né? A herdeira, aí vamos falar assim, né? Então, isso tudo, pessoal, são indicadores que quando nós analisamos, né, nós podemos dar parâmetro de discussão. Tem fazendas que têm muito bom desempenho nesse sentido e que pode servir de referência para outras fazendas melhorarem e buscarem estar evoluindo nos indicadores aí. E acho que é justamente essa preocupação que fez com que esses números, esse envio de dados, essa participação das fazendas aumentasse, né? Os produtores estão cada vez mais preocupados com essas variáveis em busca de ter um ganho realmente, né, para ele conseguir se manter dentro da rotina dele, dentro do setor, né, Tiago? Sem dúvida. E é legal você falar isso, porque aí ele começa a preocupar com estresse calórico, começa a preocupar com nutrição, né, começa a preocupar com sanidade, né? Nós tivemos dentro do workshop, né, do Concept Plus uma discussão muito boa do professor Rodrigo Otávio, falando exatamente de estratégias de vacina, de doenças infecciosas, né, e o que isso pode impactar nesses tipos de indicadores, né? O professor Carlos Coracin, da USP também, ele trouxe uma discussão interessante sobre micotoxina, quer dizer, a qualidade da comida como um todo, né, também impactando muito nos indicadores, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Vai ter uma série de amarrações que realmente o produtor precisa conhecer os indicadores e, a partir dos indicadores, ele perceber que ele precisa tomar atitude de mudança, né? E aí buscar a solução que pode ser, no caso dele, inúmeros pontos que estão influenciando ou um ponto que impacta mais, como a gente vê muito o estresse calórico, às vezes a nutrição impactando. Com certeza, Tiago. Aproveitando que você já citou a participação deles, queria te convidar
para você que está nos acompanhando assistir a partir de agora, então, alguns trechos que a gente separou para você entender um pouco mais sobre esses assuntos e de que forma eles vão afetar na rotina da sua propriedade. Vamos conferir. Eu acho o programa uma ideia excelente. Eu acho que as fazendas tendo referência do que é bom, né, do que é o padrão, o que é o ótimo, eles conseguem se situar e aí isso fomenta as medidas, né, de uma forma mais racional, de uma forma mais cuidadosa. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu participo também do Alta Cria, que tem esse mesmo conceito, e acho que sou suspeito para falar, sou fã. A ideia foi tentar trazer as principais causas de infecção e que vão levar a alguma perda reprodutiva e tentei mostrar um pouco como utilizar as vacinas, o que esperar dessas vacinas, como fazer o diagnóstico de cada uma dessas doenças reprodutivas que são mais importantes, quais são as limitações também desses diagnósticos, para tentar situar um pouco o pessoal que participa do grupo de como eles vão abordar em diferentes situações. Claro, cada fazenda tem uma especificidade, mas eu acho que fazer esse brainstorming para eles é importante para eles se alertarem, né, terem aquela pulguinha atrás da orelha que pode ser importante focar nessa vacina, opa, talvez o meu protocolo vacinal não está legal, preciso fazer algum diagnóstico específico. Eu fiquei muito feliz em participar do evento, eu vi uma participação forte aí dos envolvidos, os técnicos bem interessados, participando muito, trazendo várias dúvidas, uma contribuição aí de várias informações que eles trazem das propriedades. A primeira vez que eu participo do evento, eu achei um evento assim extremamente técnico, com muita informação boa. Na minha apresentação, eu falei sobre as diversas micotoxinas que afetam os ruminantes, né, principalmente a vaca leiteira, e dando destaque para as micotoxinas que afetam mais a reprodução. Então, um destaque bem maior aí para a zearalenona, o desafio que a gente tem para prevenir, para combater esse problema, como que a gente gerencia, né, o problema das micotoxinas, e sugerindo aí algumas maneiras dos colegas evitarem e tratarem desse problema aí que muitas vezes é desconhecido pelo produtor e pelo técnico. Tá, então você acabou de conferir um trecho das entrevistas que a gente fez com esses dois grandes profissionais que estiveram presentes na 4ª edição do Workshop Concept Plus Leite 2022. Tiagão, é um momento muito importante para essa troca, né, entre todos os participantes do Concept Plus. É um momento de muita alegria de acompanhar, de trocar com quem que você fica conversando o ano inteiro pelo grupo de WhatsApp, mas também de muita troca de experiências, né? Sem dúvida. Aquele momento ali que você pode ter um tempo de discussão, a gente fez um modelo esse ano que permitiu isso, né? A gente teve apresentações mais breves, e aí depois a gente teve um tempo maior de discussão. Nós tivemos também espaços de coffees, né, que permitiram essa troca de experiência. E aí, nesse momento, você vai externar com mais tranquilidade os problemas que você vive lá no dia a dia, né, e os desafios que você está encontrando nas fazendas que você assiste, também se for o veterinário, né, e isso permite com que a gente encontre soluções, caminhos, ou pelo menos algum indicativo de que eu tenha que buscar ajuda naquele sentido, né? Essa troca vale muito a pena. Talvez é um dos pontos mais importantes também do nosso workshop. E, Tiagão, a gente conversou com o professor Rodrigo Sartori sobre as estratégias hormonais, que foi o tema da palestra dele na edição deste ano. Qual que é o impacto disso? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Na verdade, não tem nada que é externo, né? Assim, tudo que a gente faz de estratégia hormonal para uma vaca, né, ela já produz. Naquele momento, quando eu vou fazer essa estratégia hormonal, é que ela não está produzindo adequadamente. Então, a gente complementa, né? Então, nada é artificial ao ponto de falar assim, não, é algo que a vaca não sintetiza por ela própria. Não, não tem nada disso. A gente só reforça a quantidade naquele momento para que ela expresse realmente o desempenho que a gente precisa. E isso,
a vaca, ela, ao produzir isso de forma endógena, né, naturalmente, a gente consegue também medir isso através dos indicadores. Então, é importante a sociedade entender, né, que existe muito estudo, muito ciência, né, muito pensamento em bem-estar, né? Nenhuma vaca produz 40 quilos de leite, por exemplo, se ela não estiver se sentindo bem, se ela não estiver sendo bem cuidada, né? Se não tiver boa alimentação, se ela não estiver livre de estresse calórico alimentar ou de qualquer outra injúria que pode estar causando ela. Então, isso é importante que a sociedade entenda que existe muitos profissionais atrás, médicos veterinários, agrônomos, zootecnistas, né, pesquisadores diversos, né, por trás de encontrar o bem-estar, o melhor desempenho para a vaca, né. Então, nós estamos falando aqui de um workshop que reuniu milhares de profissionais, né, que estão envolvidos pesquisando e estudando cada vez mais para a vaca se desempenhar melhor. E ela se desempenhar melhor, nada mais do que ela se sentir bem na onde que ela está, no seu sistema de produção, né? E isso ela vai externar através dos indicadores. Nós vamos medir isso constantemente, ainda comparar, ainda buscar melhoria de eficiência nesse sentido. Com certeza. Vamos conferir então agora um trecho da entrevista do Roberto Sartori falando sobre essas estratégias hormonais. A gente falou sobre as estratégias hormonais para otimizar os resultados de manejo reprodutivo, principalmente em vacas leiteiras. A gente focou mais nas vacas de alta produção, dando detalhes aí de cada passo que a gente tem que tomar durante o protocolo, quais doses de hormônios, quais hormônios a gente deve usar, quais hormônios a gente deve substituir um pelo outro, e trabalhando também com programas de ressincronização ou mesmo a pré-sincronização para a primeira inseminação pós-parto. E demos exemplo aí de resultados em fazendas em que os índices estão muito acima da média, fazendas essas que têm seguido essas recomendações que a gente tem dado e que deu desde o último evento que a gente teve aqui 3 anos atrás. Esse tripé da empresa, da indústria, a academia e o campo, todos juntos, debatendo, um aprendendo com o outro, que é isso que acontece, né? É muito saudável, é muito positivo, é onde a gente consegue fazer a diferença. Não adianta nada a gente produzir informação lá na academia e ela não chegar nas mãos do produtor. E iniciativas como essa da Alta é que fazem essa interlocução e fazem a gente realmente ver o resultado. E é isso que a gente discutiu na mesa redonda. Escutou os depoimentos dos colegas, veterinários participando ali e compartilhando conosco resultados, experiências de sucesso e que inclusive refletem aí os índices que subiram bastante no Concept Plus em relação a, por exemplo, o ano anterior, né, o ano passado. Muito obrigada, Roberto, pela participação, pela entrevista. É sempre muito bom aprender um pouquinho com você. Tiago, voltando aqui para o nosso workshop, essa 4ª edição, ela trouxe uma novidade que foi o índice Top 25%, né? Fala um pouquinho sobre o desenvolvimento desse índice e o que ele representa para os rebanhos brasileiros. O índice de reprodução brasileiro, nós separamos as top 25% fazendas melhores e externamos essas fazendas para o mercado aí. Então, quais os indicadores que nós selecionamos, né? Com base no que chega de informação para nós, né? Quais os indicadores que nós selecionamos para realmente mostrar as melhores 25% fazendas de reprodução do Brasil? Que sem dúvida, taxa de prenhez de vacas, né? Que sem dúvida é um indicador que vai medir a velocidade que eu emprenho mais essa vaca e apta a cada 21 dias. Essa velocidade é importante para mim saber se eu estou tendo uma rotina reprodutiva constante. Então, esse é um ponto que a gente valoriza muito e, sem dúvida, impacta diretamente na eficiência reprodutiva da fazenda. Nós também analisamos o indicador de perda de prenhez. Nesse caso, quanto menor, melhor, né? Se a gente perde menos prenhez, nós vamos ter mais cria lá na frente, mais vaca parindo lá na frente e diminuindo dias em lactação médio também e, consequentemente, aumentando a produtividade média desse rebanho.
Nós analisamos também taxa de concepção na primeira IA ainda em vacas, porque quando uma vaca passa bem nesse período de transição, que é o pré-parto, antes dela parir, e no pós-parto imediato, se ela passar bem, sem doença, mais livre de problemas, ela vai conceber melhor na primeira IA. Então, por isso que a gente colocou a taxa de concepção na primeira IA. E aí entram 2 indicadores de novilhas, né, contemplando aí o índice de reprodução brasileiro, que é a distância que se leva de liberar a novilha até ela conceber. Então, esse tempo em dias, quanto menor, melhor. Quanto menor o tempo que você liberar ela para a reprodução até ela emprenhar, essa distância de dias entre aptidão e concepção, que nós chamamos esse indicador, quanto menor, melhor. E também a taxa de concepção na primeira IA de novilha. Então, se você liberou ela na época certa, com o peso correto, né, com a idade também planejada, né, que ela chegou ganhando peso constante, ela vai conceber bem na primeira IA, e isso também influenciou no indicador do índice de reprodução brasileiro. Um outro benefício, uma outra vantagem de quem participa do Concept Plus Leite é essa imersão, conhecer de perto a realidade de outras fazendas. E conhecer de perto também no dia de campo, né, Tiago? Esse ano a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Gabriel Ferreira, lá da Estância do Leite, e toda a sua família. Foi um dia muito bacana e que com certeza serviu para os produtores terem muitos insights do que eles podem levar para suas propriedades, né? Exatamente. Então foi um dia também fantástico mesmo. O Gabriel Ferreira é um excelente profissional, além de amigo, conselheiro do Alta Cria também, e ajuda a gente a estruturar o Concept Plus Leite já desde o início. E ele pôde externar na fazenda dele como que foi um manejo, né, de sucesso que vem galgando aí ao longo dos anos, para ter indicadores reprodutivos extraordinários como tem, como que ele utiliza a estratégia de primeira IA, foi muito vista lá na prática, as instalações que ele usa para fazer a reprodução, como é que é essa rotina toda. Ainda tivemos a oportunidade de passar pelo bezerreiro, conhecer as rotinas que eles fazem lá dentro do bezerreiro, quer dizer, a preocupação com a reprodução, desde a bezerrinha sendo colostrada e cuidada lá nos cuidados iniciais, até chegar numa novilha realmente apta, né, e pronta para entrar na reprodução e fazer parte de bons indicadores que a fazenda colhe hoje. Então, essa visão prática do dia a dia, de entender a rotina de uma fazenda de sucesso, sem dúvida, para os participantes e para nós, é realmente importante. E, Tiago, a gente falou muito sobre o programa, qual que é a importância, né, desse envio de dados. E para quem ficou interessado, para o produtor que deseja participar, conhecer um pouco mais sobre a realidade do Concept Plus Leite, 2023 já está aí. O que você pode dizer, de que forma que esse produtor pode entrar em contato para ele conhecer um pouco mais, ele tirar suas dúvidas e, quem sabe, aí também enviar os dados da sua propriedade para a gente? Sem dúvida. Quando acaba um, já começa outro, né? A gente já está preparando algumas novidades aí para o ano que vem, do Concept Plus Leite. Nós estamos em contato com algumas universidades, vamos fazer um trabalho um pouco mais robusto ainda, e estamos crescendo muito e recebendo vários parceiros, né? Procure aí um contato da Alta, seja o gerente regional, o vendedor, o distrital ou qualquer técnico de leite, né? Nós estamos à disposição para te mostrar um pouco mais desse programa robusto, do que ele propõe, né? E onde que ele quer chegar com esses indicadores. É isso aí. Tá feito então o convite. Tiagão, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que o produtor que está nos acompanhando em casa conseguiu aprender um pouco mais sobre o Concept Plus Leite e entender a importância dessas análises, dessas informações para melhorar o dia a dia e o produto da sua propriedade. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando aqui, te faço o convite de continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Basta nos seguir, @AltaBrasilOficial. Nós também estamos no youtube.com/altabr. Eu te espero por lá. Até a próxima!